Vamos às notas, Sandro Gama, são 00:56, agradecendo a rapaziada que está presente aqui no Colina em Foco. Esse é o pós-jogo de Ceará 2, Vasco 1. Vamos aí às notas de hoje. Léo Jardim, eu vou dar uma nota, ele errou um passo logo depois do gol do Pedro Raul, do primeiro, Foi. que me deu calafrios, cara. Totalmente estrambelhado. Por conta disso, vou dar uma nota 4,5, porque ele não foi exigido, quando ele foi, ele não foi bem. Para mim, 4,5. Eu dou 4. Ele tomou 2 gols, é isso aí que você falou, errou um passe ali que poderia ter resultado em gol. Quando foi exigido, não deu conta, nota 4. Então, 4,25. Paulo Henrique, Sandro. Cara, eu sempre acho o Paulo Henrique muito voluntarioso, né? Eu vi torcedor reclamando do Paulo Henrique aqui no chat, mas assim, eu sempre vi o Paulo Henrique, ele partia para cima, daqui a pouco ele recuperava uma bola. Eu penso que se o Vasco tivesse pelo menos 4 jogadores com a disposição, a valentia defensiva e a recuperação do Paulo Henrique, as coisas estariam bem melhores para o Vasco, né? Eu, sinceramente, o Vasco tomou 2 gols, ele faz parte do setor defensivo, né? Não acho não achei que ele jogou bem assim, mas assim, eu vejo a entrega do Paulo Henrique e vejo que muitas vezes ele vai para o ataque, levanta a cabeça e ninguém aparece. Que para mim quem tem que aparecer são os caras que têm qualidade, levantar o braço e chamar a responsabilidade. Então eu vou dar Meias, né? 5 para o Paulo Henrique, né? Porque o Vasco perdeu o jogo 2-0. Eu vou dar uma nota 2-1, né? 6. 2-1. Eu vou dar uma nota 6 porque teve 2 contra-ataques que ele voltou na velocidade. Teve um até que você achou que ele tinha se machucado, que ele botou a mão nas cadeiras assim. Ele é um cara que se entrega muito. Por conta disso, eu vou dar uma nota 6 para ele. João Vitor, cara, ele só não teve uma atuação. 0 foi contra o Corinthians. Mas hoje ele errou e praticamente botou o jogo a perder. Então eu vou dar nota 2. Zagueiro não pode errar do jeito que ele errou, daquele jeito que ele errou ainda. Nota 2 pro João Vitor. Eu vou dar a nota 2 também. Eu tava com 2 na cabeça aqui, porque eu acho que. Eu tô vendo que a galera tá botando 0 ali e tal, mas eu acho que em algumas situações ele deu conta do recado, mas tem que ficar atento o jogo inteiro. E ele errou numa bola crucial, infantil, que não se erra nem na pelada. Nota Infantil, 2. cara. Nota 2. O Lucas Freitas, diferentemente dos últimos jogos, que eu até achei que ele manteve um nível muito acima do João Vitor, principalmente naquele jogo contra o Corinthians. Mas hoje ele também, achei ele disperso, errando jogadas. O lance do segundo gol, inclusive, ele vai disputar uma bola lá na frente e acaba dando um contra-ataque abrindo brecha lá atrás. Então vou dar uma nota 3 pro Lucas Freitas. Também não gostei do jogo dele. Eu sigo você. Nota 3 também, porque eu achei que o último jogo ele foi bem até, cara, sem comprometer e tal. Tô com 3. Lucas Piton, sua nota, Sandro. Cara, o Piton, ele me irrita profundamente quando ele domina a bola e volta, domina e volta, domina e volta. Isso não foi só o Piton que fez isso hoje. A turma do meio campo fez isso e faz isso com uma maestria incrível, cara. E quando os caras estavam tomando por 2-0, eles partiram para cima e fizeram um gol. Aí viram que realmente dava para fazer. Pô, por que não tenta antes, cara? Por que não parte para cima do adversário? Pô, os caras estão pensando, você está pensando que está jogando contra o Real Madrid, o Barcelona, pô? O Arsenal, enfim. Não tá, pô. Então, pô, e assim, e eu acho que o Piton tem um talento para atacar, mas ele também assim, porque a minha referência é o Felipe Maestro, lateral esquerdo. Então, para mim, é difícil para dar nota para um lateral esquerdo, né? Então, eu vou dar 4 pro Piton. Acho até que hoje ele não foi tão mal atrás, mas ofensivamente eu achei ele ruim. Ele não foi o que a gente esperava dele, e ele tinha Nuno, tinha o Paê ali para jogar, eu achei ele muito paradão também. Talvez uma questão física, não sei. Ele foi o único jogador que não foi poupado em nenhum jogo. Nem ele, nem Léo Jardim, nem João Vitor. Vou dar nota 5 para ele. Mas a média também é ruim, não vai passar de ano. Não passa. Não, não, a nota ficou, é isso, 4,5. Hugo Moura, eu vou dar uma nota 5. Nota 5. Não foi. É uma nota 5. Tem muito o que falar do Hugo, não. Rapaz, o Hugo Moura
Ele é geralmente o carregador de piano, né? O cara que desarma, que mas entra naquela situação de levantar, levantar a cabeça e tocar para frente, que eu acho que não é nada difícil a partir do momento que você levanta a cabeça e você vê os seus companheiros ali. Vou dar nota 4 pro Hugo Moura. Então tá, nota 5 com 4, média 4,5. Paulinho, cara, não gostei do jogo do Paulinho. Tomou um cartão injusto, isso pode ter travado um pouco o jogo dele, mas eu vi o Paulinho assim errando, não tendo aquela intensidade que ele mostrou em outros momentos. Torço para que ele volte e volte bem, mas ele ainda não conseguiu voltar efetivamente. Mas o que a gente está analisando aqui é o jogo. Eu acho que o Paulinho precisa voltar a jogar o que ele apresentou lá em 23. Por conta disso, vou dar uma nota 4 para ele. Eu vou dar uma nota 3 pro Paulinho, porque o que se espera é muito mais. Antes do jogo a gente fala, pô, Paulinho, Paê e Nuno, olha só, hein? Tem qualidade. E ele não apresentou nada do que a gente esperava. E agora o Paiê, Sandro Gama. Cara, quando o Paê deu o primeiro chute, eu falei, ele tá querendo o jogo. Eu lembro. Aí parece que ele ouviu e falou assim: pô, agora eu vou tocar só pro lado e para trás. Ele não partia para. Se ele parte para cima, ele sofre falta, cara. Se ele parte para cima, ele cria uma jogada, ele deixa alguém na cara do gol. Eu vou dar nota 2 pro Paê. Pelo chute, vou dar nota 3. Pelo chute e pelo pênalti, que poderia mudar ali a história do jogo. Ele sofreu um pênalti, entrou na área ali e tal, mas mesmo assim foi uma atuação muito abaixo para o que a gente espera. E mais uma vez ele não aproveita a oportunidade. Garré. O Garré não foi nem notado, né? O Paiê pelo menos sofreu um pênalti, deu um chute. O Garré não fez nada. Então se eu dei 3 pro Paiê, eu vou dar nota 2 pro Garré. O que a gente chegou a elogiar o Garré no jogo passado, né? Que foi, pô, taticamente ele foi bem e tal. Eu não sei, cara. Eu não sei o que esses caras arrumam quando estão com a bola no pé. É proibido tentar um drible, é proibido partir para cima, é proibido você tentar uma jogada individual. No Vasco parece que é. Eu vou dar 1 pro Garré. Então tá aí. Vamos lá então. O Nuno Moreira. Nuno Moreira, eu achei que ele fez um jogo ok, abaixo do que ele tá acostumado, mas foi um jogo ok pra mim. Acho que tá no mesmo nível ali do PH. Vou dar um 5. 5 pro Nuno. Eu vou dar 5 pro Nuno também. Não que ele tenha jogado bem, né? Eu vou dar 5 para ele ficar de recuperação. Não tô reprovando, né? Porque É isso. antigamente, na minha época, a média era 5. Hoje em dia é 7, né? Eu não passaria de ano de jeito nenhum. Tem alguns lugares que são que é 6 a média também. Pablo Verrete, não tem o que falar, né, cara? Corre o tempo todo, se doa pra caraca. Hoje recebeu até lançamento, corre, reclama, briga, luta e faz gol. Tira gol sempre, gol da cartola, não tem jeito. Não tem como não dar uma nota 8 pra ele. Dá nota 8. Fez pivô, tomou porrada, briga, luta. Ele sua sangue e faz gol. Ainda faz gol. Se a gente teve alguma esperança de um empate, por conta dele. Nota 8. O Garré, desculpa, o Verrete, eu tô com raiva do Garré. O Verrete, ele ele faz coisas que a gente acha que são impossíveis. Quem imaginaria que depois daquele 2-0 o Vasco chegaria no gol que balançaria a rede? E o Verrete fez isso. Nota 8 pro Verrete, porque para mim ele briga sozinho em alguns jogos. E não são em momentos dos jogos, não. Jogos como o de hoje, ele briga sozinho, cara. Parece que só é ele que tem garra, que tem gana, que tem vontade, sabe? Que tem aquela disposição, a gente precisa vencer o jogo. E o cara é o mais velho do time do lado do Paê. Então, para mim, ele merece 8. E se fizesse o gol de empate, a nota seria maior ainda. Não fez porque a bola não chegou nele, porque se chegasse, teria feito. Isso é verdade. Nota 8, portanto, para o Verrete. E participando daqui da galera, a galera tá junto com a gente. Ó. O Lucas Freitas, ou melhor, deram 0 pro Lucas Freitas. O Felipe Antunes, 1 pro Garré. O Ricardo tá dando 3 pro Piton. A galera tá participando, é isso aí. O Paulo Roberto Júnior, o JV,
tem câimbras mentais com resquícios de bom jogador. É uma definição engraçada, mas eu entendi o que ele está querendo dizer. É que o João Vitor tem jogo que ele joga bem, não compromete, e ele tem características que eu acho interessante. É um zagueiro que tem uma boa impulsão, é um zagueiro que tem muita velocidade, né? Pode até jogar de lateral, e ele, às vezes, ele trava mesmo, ele dá o piripaque do Chaves em alguns momentos, é impressionante. E o Diego Costa, para finalizar aqui também, dando a passagem aqui no chat, está perguntando: vocês acham que essa questão da renovação contratual está refletindo na atuação do Léo Jardim? Ele estaria jogando sem compromisso? Cara, eu não acredito nisso. Léo Jardim é um cara muito compromissado, muito profissional. Não é a primeira vez que ele está passando por esse tipo de coisa na carreira. É um jogador que tem uma proposta de renovação, tá lá com ele. E lembrando que o Vasco tem uma cláusula de renovação automática, se ele disputar 60% dos jogos. Então o Vasco já tem uma renovação até 2026 com ele engatilhada pelo seu contrato. O que o Vasco está dando, inclusive, assina com a gente aqui, vamos assinar por mais 3, 4 anos, para você ficar aqui, é o meu goleiro absoluto. O Vasco está dando uma condição a ele que para ele renovar. Então, mas essa resposta ainda não teve. Então, é claro que existe ali uma negociação em vigor, que a princípio está longe de terminar, porque ele não deu uma resposta ainda. Então, só para não deixar sem resposta, a rapaziada que participa no chat aqui perguntando para a gente. Vamos às notas agora dos jogadores que entraram no segundo tempo, começando pelo Ryan. O Ryan, atuando pelo lado esquerdo, está fazendo mais que o Lloyd. No jogo passado fez um gol e nesse jogo deu uma assistência, além de 2 chutes de fora da área. Pelo menos ele tentou. Não dá para falar que ele não tentou. Por isso, eu vou dar uma nota 7 pro Ryan. Eu vou dar um pouquinho menos, porque ele vai chutar mais forte, Ryan. Tudo bem. Tentou, tal. Concordo com você, Joel. Eu dou nota 6 pro Ryan, né? Ele tem que finalizar mais forte. Ele é garoto, ele é forte, ele tem que brigar mais. Se ele brigar metade que o Verratti briga lá, ele vira o maior goleador do Vasco. Porque a força que ele tem é um negócio absurdo. Mas ele é meio... O Ryan, se ele tomar suco de maracujá, ele anda de ré. Então, tem que tomar cuidado. Entendeu? Porque ele numa calmaria, meu irmão, que eu vou te falar uma coisa. Mas eu sou defensor do Ryan, tá? Mas quando tem que falar, eu falo. Ele entrou no jogo, fez muito mais. O Lloyd eu nem penso nele mais, né? Mas o Ryan, por ele ter finalizado e feito o passe, eu dou nota 6 para ele. Com o seu 7, dá 6,5, né? É isso. Vamos para Adson. Adson que entrou na segunda etapa e mostrou muito mais do que o Garré. Não foi tão brilhante, mas mostrou muito mais intensidade, apareceu do outro lado do campo, buscou jogadas, tentou. Pelo menos isso. Por conta disso, eu vou dar a nota 6 para o Adson. Ele foi melhor que o Garré e o time melhorou a partir da sua entrada. Nota 6. Concordo com você. 6 para o Adson também. Deixou o time meio mais eu não vou falar agressivo, mas deixou o time um pouco mais confiante, ofensivo, eu diria. Alex Teixeira, Sandro. Cara, eu vou dar 3 para Alex Teixeira. Não somou em nada e teve tempo para jogar e não foi notado, né? Tô contigo nessa, nota 3 também para ele. Jair, eu achei que o Jair melhorou a construção das jogadas, foi melhor que o Paulinho. Paulinho, ele tá com média 3,5, eu não lembro qual foi a nota que eu dei pro Paulinho, mas eu vou dar uma nota 5 pro Jair. Acho que o Jair foi melhor que o Paulinho, portanto, nota 5 para ele. Não tô te ouvindo, Sandro. Tô contigo nessa. O Jair nota 5. Não jogou essa bola toda, que fique bem claro, né? Vai ter que fazer a prova de recuperação, né? Não passou. Nessa escola aqui não passa com 5, né, Joel? Não passa. Passa só com 7. A gente aqui é rígido. Jean Davi. Fala aí, Sandro. Ô, Joel, rapaz, o Jean Davi, na boa, com todo respeito ao profissional, eu tenho muito medo sempre de falar de jogadores, porque assim, se o cara tá ali, ele tem uma qualidade, né, para chegar no profissional, que não é fácil vida de jogador. Então, assim,
Jean Davi, pelo que ele se esforçou, Jean Davi, eu vou te dar nota 1. Porque ele não produz, cara. E não é a primeira chance dele. Mas ele não produz. É um negócio esquisito. Eu vou de nota 1 também. Mas aí que tá, ô Sandro, não vou de 1 não, só para o seguinte, porque tá ali Garré, 1,5, o João Vitor, 2 e o Payet, 2,5. Pelo curto espaço de tempo do Jean Davi, eu vou dar uma nota 3, porque Só eu para acho melhorar a injusto média, ele, isso aí. para ele, eu acho injusto porque assim, ele teve pouco tempo. Nas duas bolas que ele teve, né? Ele perdeu a bola de uma forma boba, né, que parecia uma criança jogando com um adulto. E por isso, só por isso, eu acho que a média 2 para ele fica bem. Tá bom. Eu acho que até que tá igual o João Vitor que errou num lance capital, mas vamos lá, tá beleza. E agora, Fábio Carille. O Fábio Carille, para mim, escalou o que teve de melhor. E as mudanças dele, quando o Payet sente, ele bota o Alex Teixeira, acredito que era a opção mais menos pior. Mas eu acho que ele acertou quando ele bota Ryan, Adson e o Jair logo no intervalo. Mas o time, né, como um todo, ele é o diretor dessa galera, né? Ele é o técnico, ele é o capitão desse navio. E se o time não joga bem, a culpa é dele, cara. A estratégia não foi legal, ou ele não consegue tirar desses jogadores o que esses jogadores precisam dentro de campo. Então, por esse motivo, cara, eu vou dar uma nota 4. A mudança no segundo tempo ali, eu acho que melhorou um pouquinho. Vou dar um 4 para ele. Eu concordo com você, dou nota 4, porque o material humano dele não é de tudo bom. Essa é a realidade. Mas quando ele pega, coloca o time em campo, o time joga. Eu já vi treinador que mexe no time sem mexer no time. Como? Sem fazer alteração. Mexe taticamente. Eu acho que todo treinador que é bom treinador, ele consegue mexer taticamente no time sem tirar alguém e botar alguém do banco de reservas. O Carille não consegue fazer isso. Ele já provou que ele não consegue fazer isso e ele já falou que ele não consegue fazer isso, né? Então, para mim, e por ele ter declarado que o Vasco não precisa de reforço, estou sendo caridoso com o Carille. 4 para ele. Então é isso. Tá aí as notas de Ceará 2, Vasco 1. Notas, evidentemente, para a equipe do Vasco, né? Que teve um primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo onde melhorou um pouquinho, mas esse pouquinho não foi suficiente para empatar o jogo. Pelo contrário, estava no abafo, tomou o 2-0 e ali jogou por terra qualquer possibilidade de pontuar fora de casa. O Vasco, portanto, encara no próximo sábado o Flamengo no Maracanã. Os ingressos já estão sendo vendidos, né? E com essa derrota dá ali uma murchada. Quinta-feira abre a venda geral. E aí o torcedor do Flamengo vai poder comprar tanto a norte quanto a leste e a oeste. E pelo momento do Vasco, não é difícil imaginar que provavelmente vai ter mais torcedores do Flamengo. Eu faço esse apelo aqui ao torcedor do Vasco. Vamos comprar ingresso. Vamos apoiar. Sem apoio, esse time não vai conseguir ir longe, não. Com apoio já é difícil, mas é isso. Tá aí as notas registradas.